Olá, muito boa noite, meu nome é Lucas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Madrugada Sem Sono. Peço encarecidamente para que vocês comentem, deem like, compartilhem o vídeo se puderem, e quem já for inscrito, espero que estejam gostando dos vídeos e que gostem dos que virão futuramente também. E bom, fiquem com o vídeo. A sua mente não está cansada do trabalho, ela está cansada do mundo. Neste exato segundo, enquanto você ouve a minha voz no silêncio e na penumbra da madrugada, bilhões de linhas de código estão operando ao redor do planeta com um único objetivo mercantil: colonizar o último centímetro quadrado que resta da sua atenção. Os algoritmos modernos não foram desenhados para conectar as pessoas, aproximar distâncias ou democratizar o conhecimento. Eles foram projetados por engenheiros de software e psicólogos comportamentais para mapear suas fraquezas neuroquímicas, rastrear o movimento milimétrico dos seus olhos na tela e garantir que você nunca, sob hipótese alguma, fique sozinho com seu próprio tédio. Nós trocamos a profundidade pela velocidade, a quietude pela urgência, o significado pelo volume, e o preço cobrado por essa transição civilizatória não foi pago em dinheiro, mas na fiação sutil, plástica e vulnerável do nosso sistema nervoso central. Para compreender a gravidade do abismo onde nos encontramos hoje, precisamos fazer um recuo histórico e olhar um pouco para trás. Se você viveu a transição dos anos 90 para os anos 2000, ou se tem maturidade suficiente para analisar aquele período, você se lembra de uma internet que possuía fronteiras geográficas e temporais muito bem definidas. A tecnologia daquela época era um lugar para onde você ia e não uma atmosfera invisível onde você habitava de forma perpétua. Acessar a rede mundial de computadores era um ritual quase litúrgico. Você precisava caminhar até um cômodo específico da casa, sentar-se fisicamente em uma cadeira diante de um monitor de tubo pesado e ruidoso, e ligar uma máquina que levava minutos inteiros apenas para inicializar o sistema operacional. Havia o som metálico, quase alienígena, do modem discado, um ruído que, ironicamente, servia como um aviso sonoro de que você estava cruzando uma fronteira entre o mundo físico e o mundo virtual. Muitas vezes, esse acesso era restrito às madrugadas ou aos finais de semana, porque era o único momento em que a linha telefônica ficava livre e os custos eram reduzidos. A internet dos anos 2000 tinha um fim. Quando você encerrava a conexão, desligava o monitor e se levantava da cadeira, o mundo digital simplesmente deixava de existir para você. Ele ficava contido dentro daquela caixa de metal e plástico na escrivaninha. O resto do seu dia, as suas noites e as suas caminhadas pertenciam inteiramente ao mundo analógico, pertenciam ao tédio saudável das tardes lentas, ao silêncio das calçadas, à observação passiva do céu e à introspecção profunda que só a ausência de estímulos permite. Havia um portal claro e intransponível entre o real e o simulado. A tecnologia era uma ferramenta utilitária que você escolhia usar, ela não usava você como atualmente. O cenário atual é o avesso absoluto dessa realidade. É o impacto mais silencioso, violento e devastador dessa transição que recai sobre a geração que já nasceu com uma tela de alta definição ao alcance dos dedos. Crianças, adolescentes e jovens adultos que hoje habitam o mundo cresceram sem nunca ter experimentado o conceito de ausência. Eles não conhecem o significado da palavra indisponibilidade. Foram inseridos desde o berço em experimento social de escala global sem precedentes na história da evolução humana, onde o cérebro, em plena fase de desenvolvimento, poda neuronal e plasticidade, é bombardeado por estímulos hiperestimulantes, coloridos e fragmentados, 24 horas por dia. A fiação neurológica dessa nova geração está sendo moldada pela tirania da gratificação instantânea. Ao contrário dos jovens dos anos 2000, que precisavam exercitar a paciência, esperar horas para baixar uma única música comprimida, aguardar uma semana inteira pelo próximo episódio de um programa de televisão ou ir até uma biblioteca pública folhear enciclopédias pesadas para fazer um trabalho escolar. A juventude atual desenvolveu uma tolerância zero para o intervalo de tempo entre o surgimento do desejo e a entrega da recompensa. Tudo é agora, tudo é imediato, tudo está a um clique de distância. Se um vídeo não te captura a atenção nos primeiros 2 ou 3 segundos, o dedo polegar arrasta a tela para cima em um movimento mecânico quase involuntário, buscando o próximo choque de novidade.
Esse movimento de arrastar a tela não é uma escolha consciente de entretenimento. É um comportamento reflexo idêntico ao de um rato de laboratório pressionando uma alavanca em uma caixa de Skinner para receber uma gota de água açucarada. É o circuito de recompensa do cérebro sendo sequestrado. O resultado colateral desse bombardeio de micropílulas de dopamina de 30 segundos é uma atrofia drástica da capacidade do foco profundo, de retenção cognitiva e uma vulnerabilidade brutal ao desenvolvimento de quadros de ansiedade crônica e depressão. Quando a mente cresce sendo alimentada exclusivamente por esse fluxo caótico e ininterrupto de informação fragmentada, o mundo real passa a parecer insuportável. A realidade física, com seu ritmo natural lento, suas pausas, suas conversas longas e seus movimentos de quietude, passa a ser percebida como um ambiente cinzento, tedioso e punitivo. Ler um livro denso, acompanhar o desenvolvimento de um filme de arte contemplativo, escutar um álbum musical complexo do início ao fim ou simplesmente sentar-se à mesa de jantar para ouvir um relato de um familiar, sem desviar os olhos para conferir uma notificação que vibrou no bolso, se tornou uma verdadeira tortura psicológica para as gerações criadas pelas telas. A mente hiperestimulada se desidrata emocionalmente quando é exposta à normalidade da vida. A geração atual está perdendo, dia após dia, a habilidade antropológica de habitar a própria solidão. Se você observar com atenção o comportamento humano ao seu redor, nas ruas, nos transportes públicos, nos cafés e dentro das próprias casas, perceberá que a humanidade desenvolveu um pavor quase patológico do silêncio e do vazio. Nós nos tornamos incapazes de tolerar o espaço entre uma atividade e outra. Ligamos a televisão, um serviço de streaming em segundo plano, para fazer companhia enquanto lavamos a louça, porque o barulho da água batendo nos pratos parece solitário demais. Colocamos fones de ouvido com cancelamento de ruído para caminhar por 10 minutos até a padaria da esquina, porque o som dos nossos próprios passos no asfalto gera desconforto. Desbloqueamos a tela do telefone no instante exato em que a porta do elevador se fecha, porque 30 segundos olhando para uma parede espelhada parece um desperdício intolerável de tempo. Nós criamos uma camada perpétua, espessa e barulhenta de ruído artificial para blindar a nossa consciência do vazio. Mas o motivo real por trás desse comportamento frenético é profundamente desconfortável. O silêncio funciona como um espelho de altíssima definição para a alma. Quando o ruído externo cessa, quando as telas são apagadas, quando a poeira das distrações diárias finalmente baixa, a realidade nua e crua do que nós somos se projeta nas paredes do quarto. É no silêncio que os arrependimentos não resolvidos da juventude ganham voz. É no silêncio que as escolhas erradas, os traumas mascarados pelo excesso de trabalho e a percepção nítida na nossa própria finitude biológica batem à porta para cobrar o preço. O barulho digital é uma anestesia psicológica coletiva. Nós consumimos conteúdo de forma compulsiva, não porque queremos aprender algo novo, mas porque estamos desesperados para não ouvir o que nossa própria mente tem a nos dizer. Sentar-se sozinho em um quarto escuro, sem nenhuma tela brilhando, sem nenhum fone de ouvido transmitindo música, sustentando a própria presença por uma hora, se tornou o maior, mais raro e mais assustador ato de coragem da modernidade. O cérebro humano passou centenas de milhares de anos evoluindo em um ambiente onde o tédio, a lentidão e a escassez de informação eram uma regra absoluta. O tédio não era um defeito a ser corrigido pela engenharia. Era o espaço sagrado onde a criatividade humana nascia, onde a identidade visual se consolidava por meio da autorreflexão e onde o aparato psíquico processava as perdas, os lutos e as vitórias da existência. Quando eliminamos o tédio da nossa rotina, eliminamos também a nossa resiliência emocional. Sempre que uma brecha de vazio ameaça surgir no seu dia, você estica o braço, desbloqueia o visor e consome uma dose barata, rápida e estéril de dopamina sintética. Você não processa mais a vida, você apenas a adia. O resultado final desse processo é uma mente cronicamente inflamada, exaurida e saturada. Uma consciência que permanece em estado de alerta perpétuo, operando em modo de sobrevivência, processando dados geopolíticos que você não pode alterar, retendo fofocas e polêmicas que serão completamente esquecidas na semana seguinte e reagindo emocionalmente a opiniões de pessoas que você sequer conhece e que nunca se importarão com a sua existência.
Você se transformou em um inquilino temporário e subjugado dentro da sua própria cabeça, enquanto as diretrizes do algoritmo ditam o tom exato que você deve se sentir, do que você deve odiar, do que você deve comprar ou do que você deve desejar. A verdadeira soberania mental na era contemporânea, portanto, não tem qualquer relação com a quantidade de informação que você é capaz de acumular, com o número de livros digitais que armazena ou com a velocidade que consome notícias. A soberania hoje é uma virtude de subtração, não de adição. Ela é medida pela quantidade de ruído que você é capaz de recusar. É uma postura puramente estoica de preservação e dignidade. É a compreensão clara de que cada notificação que pisca na sua tela, cada e-mail desnecessário que chega, cada vídeo sugerido por uma inteligência artificial é uma tentativa deliberada de roubar um fragmento do seu tempo de vida na Terra. Um pedaço da sua existência que, uma vez entregue ao algoritmo, nunca mais vai voltar. Desligar os estímulos, silenciar o telefone, afastar-se das redes sociais e encarar a fome ancestral do silêncio não é um ato de isolamento covarde ou de negação da realidade. É, em última análise, o único caminho de volta para casa. É o processo de desintoxicação rigoroso, doloroso e necessário para que as suas sinapses desinflamem, para que a poeira assente e para que você volte a ouvir, depois de anos de ruído, a frequência autêntica da sua própria voz interna, não o eco mecânico de uma programação desenhada para te manter acordado e insatisfeito. A noite está avançada, o mundo lá fora está mergulhado na escuridão e as telas finalmente silenciaram ao seu redor. Não cometa o erro de preencher essa madrugada preciosa com mais dados inúteis, mais feeds infinitos ou mais discussões estéreis. Permita que a sua mente descanse no vazio protetor, curativo e restaurador que o silêncio oferece. A quietude não é uma falha no sistema operacional da sua vida, ela é o próprio sistema se purificando. A noite é longa, proteja a sua atenção dos predadores digitais, descanse a sua mente e até a próxima madrugada.